Eleições 2014. Jornal da Manhã desta quarta-feira dá continuidade à segunda rodada de entrevistas ao vivo com os candidatos ao governo de Mato Grosso, realizada pela TV Record Cuiabá. A ordem das entrevistas foi definida em sorteio com os representantes dos partidos e coligações. Já o tempo destinado a cada candidato é de 10 minutos. O entrevistado de hoje é o candidato da coligação Viva Mato Grosso, José Geraldo Riva, do PSD. Bom dia, candidato. Obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia. Nesta campanha o senhor tem um lema aí, força e experiência para mudar. O que prioritariamente em Mato Grosso? Olha, antes de mais nada, o modelo de gestão, né? Porque não adianta você falar em políticas públicas direcionadas à saúde, à educação, à segurança, se o cidadão está inseguro quanto à capacidade do Estado de investir. O Estado hoje tem a sua capacidade de investir limitada porque ele gasta mal, ele concentrou os gastos na atividade meio, nos custos administrativos e não consegue chegar na ponta. Então, ao assumir o governo, a primeira iniciativa é colocar o Estado em condições de enfrentar os seus grandes gargalos, como eu falei, a saúde, a segurança, a educação, emprego. Pois é, sobre isso, agora em agosto, causou críticas da sociedade mato-grossense o fato que o governo de Mato Grosso conseguiu aumentar a arrecadação e com essa arrecadação extra repassou só para a Assembleia Legislativa cerca de 30 milhões de reais a mais. Aí o senhor reagiu a essa crítica dizendo o seguinte, mas não foi só a Assembleia, o Poder Judiciário também recebeu. Como é que a gente muda isso? É possível mudar isso? Porque isso está embasado em quê? Tem lei para esses repasses extras? E como que fica a saúde e a segurança que também carecem de mais investimentos e às vezes ficam sem esses repasses, candidato? Não, na verdade não ficou. Se você perceber no Diário Oficial, a Assembleia recebeu, o Judiciário recebeu, o Tribunal de Contas recebeu, o Ministério Público, a educação, a saúde e a segurança. Por quê? Porque ao ter excesso de receita, você distribui de acordo com a lei de responsabilidade fiscal destina 1,77 para a Assembleia pagar salário, mais o custeio e investimento. Idem em relação ao Tribunal de Contas, em relação ao Judiciário. Logicamente que nós gostaríamos que o Estado tivesse mais condições de investir na saúde, na educação, e ele terá a partir desse choque de gestão que nós pretendemos dar. Fazer um grande corte de gasto, que não adianta você aperfeiçoar a arrecadação e gastar mal. Nessa linha de raciocínio também tem um estudo do Conselho Regional de Economia de Mato Grosso, dizendo que o governo de Mato Grosso, ele arrecada pouco, porque tem lei de incentivo, desoneração como a Lei Candir, e repassa muito para os poderes constituídos, muito além da média nacional. É possível mudar isso? Por exemplo, se o senhor foi eleito governador de Mato Grosso, como é que o senhor trata essa questão? Não, eu inclusive fiz uma proposta lá 2, 3 anos atrás ao governo, acho que você deve se lembrar, que a gente deveria fazer um choque de gestão nesse estado, que é isso que eu proponho agora, e eu propunha inclusive cortar gasto na Assembleia, mas em contrapartida o Estado também corta gasto, o Judiciário corta gasto, o Ministério Público corta gasto, o Tribunal de Contas corta gasto, que a Assembleia está dentro da média. Se você for verificar, a Assembleia gasta tanto quanto as outras Assembleias do Brasil inteiro. E ainda a Assembleia fez investimentos importantes para a sociedade. Por exemplo, a Assembleia construiu agora há pouco tempo um teatro, coisa que deveria ser políticas públicas de governo, do Estado, do Poder Executivo. Vamos entregar à sociedade cuiabana e mato-grossense a partir de novembro esse grande teatro já construído. Está construindo também um estacionamento subterrâneo para 600 veículos para resolver o problema de estacionamento do CPA. Quer dizer, eu concordo que tem que haver corte de gasto, mas isso é uma política de governo. E eu provoquei muito o governo, vocês devem lembrar disso. Inclusive apresentei o projeto de lei da eficiência pública e não caminhamos. Não caminhamos porque depende essencialmente de uma decisão do governo. O senhor é autor da lei que partilha o FETAB a partir de janeiro com 141 municípios mato-grossenses. Se o senhor for eleito governador, o senhor vai contar com 400 milhões de reais só do FETAB. Dá para fazer o que com metade do dinheiro do FETAB, candidato? Dá para fazer muito, porque até hoje o 100% do FETAB não conseguiu conservar as estradas. Na mão dos municípios, eu tenho certeza que ele será bem aplicado, porque terá o acompanhamento da sociedade organizada, através dos conselhos que vão ser criados, terá o acompanhamento da Câmara, da sociedade que vai ficar em cima. Então o município vai passar a aplicar melhor o dinheiro e vai resolver um grande gargalo do Estado, que o Estado se mostrou incompetente para resolver. Os 141 municípios do Estado hoje têm problema de estrada. E a maior parte desse problema é nas estradas estaduais, que o Estado não teve competência para resolver. A partir daí, resolvido esse problema, nós vamos ter 400 milhões para aplicar em contrapartida de política habitacional, em contrapartida de um grande programa de pavimentação urbana
que eu quero fazer nesse estado. Nas cidades, eu quero pavimentar no mínimo 2.000 quilômetros de ruas na cidade do estado. Transporte de passageiros, um problemão em Mato Grosso e antigo. As concessões são renovadas, não tem novas licitações e acabou de, inclusive, haver uma nova prorrogação dessas concessões. Por que isso existe em Mato Grosso? Já que o passageiro reclama da má qualidade, do preço das passagens internas, intermunicipais de Mato Grosso, que é caríssimo comparado com as interestaduais. O que pode ser feito, por exemplo, se o senhor for eleito governador, em relação a esse transporte de passageiros? Fazer o que eu tentei fazer como deputado e não consegui, porque o governo, infelizmente, foi fraco nisso. O governador Sivaldo Barbosa, aliás, deve uma explicação a mim, ao Chico Dalto, à AGER, pediu que fizesse a licitação de serviço de transporte coletivo, transporte de passageiros. Nós fizemos todo esforço, criamos divergência na Assembleia por isso, inclusive enfrentamentos duros na tribuna da Assembleia, porque eu defendo a licitação, defendi o tempo todo. Infelizmente o governo, inesperadamente, de forma surpreendente, prorroga esse contrato. Eu pretendo derrubar esse contrato e fazer licitação. O senhor foi o principal defensor do VLT em relação a obras da Copa do Mundo. O Jornal Gazeta traz hoje aí, já foram repassados 900 milhões de reais ao consórcio construtor, mas a cidade não vê a obra acontecer. Vagões e trilhos lá no depósito em Várzea Grande tomando sol e chuva. Afinal de contas, essa obra tinha que ter acontecido, candidato. Se o senhor for eleito governador, que tratamento o senhor dará não só a questão do VLT, mas as obras da Copa do Mundo em Cuiabá e Várzea Grande? Olha, com certeza. Eu comentava antes da entrevista ali com os colegas da imprensa, seus colegas, e dizia, olha, essa obra deveria estar sendo tocada em triturno, 3 turnos. O governador Sivaldo deveria se orgulhar de concluir essa obra, entregar à sociedade, e se não concluísse, pelo menos fazer grande parte dela. Infelizmente, há uma lentidão na execução dessa obra, há muitos erros no meio do caminho aí, de problema de projeto, de paralisação de obra. É uma série de problemas que, infelizmente, foge do controle do legislativo, foge do controle do deputado. O deputado executa, fiscaliza a execução orçamentária, não fiscaliza a parte técnica. Eu fiz uma proposta na Assembleia de a Assembleia contratar uma equipe técnica com conhecimento nesse modal de transporte para fiscalizar a execução da obra. Infelizmente, foi rejeitado, porque nós poderíamos estar hoje com a equipe técnica fiscalizando o acompanhamento e contribuindo para o melhor andamento dessa obra. É uma obra nova, é uma obra diferenciada no Estado. Quer dizer, eu defendi e defendo o VLT. Sei que é o melhor modelo. Se fosse o BRT, estaria pior, porque o Estado não teria condições nem de fazer as 1.200 intervenções que precisaria para fazer a obra. Imagina o VLT que precisou menos intervenção, até hoje não terminou essas intervenções, que são as desapropriações. Então, infelizmente, é uma obra que está sendo tocada de forma, vamos dizer assim, muito lenta, muito devagar. E aí, eu tenho cobrado, tenho feito a minha parte, vou continuar cobrando, mas é uma pena que Cuiabá perde muito com isso e o Estado perde muito com isso. Uma das características dessa eleição para governador 2014 em Mato Grosso é a sua situação jurídica. Saber se o senhor pode ou não ser candidato ao governo de Mato Grosso. O recurso está lá no TSE e mesmo que o Tribunal Superior Eleitoral considere a sua candidatura legal, não enquadrada na lei da ficha limpa como o TRE que enquadrou, tem pessoas que acham que o senhor não deveria ser candidato por causa dos 106 processos que o senhor responde na Justiça. O que o senhor tem a dizer a esse eleitor que acha que o senhor não deveria ser candidato, mesmo que o TSE reconheça a sua legalidade de registro de candidatura? Tenho a dizer que esse foi um dos motivos de eu ser candidato. Eu queria enfrentar esse debate público para mostrar que eu não roubei, eu não desviei dinheiro, que esse 106 processo era de forma maldosa virou 106, e que eu não devo, não foi constatado um único desvio de dinheiro. Eu passei por uma fiscalização que nenhum cidadão de Mato Grosso passou, nenhum. Quando a gente propõe agora, eu vi aí o candidato Muvuca propor a quebra do sigilo do candidato, de todos os candidatos, da mãe e das esposas dos candidatos, a minha quebra de sigilo está 100%. Eu, minha família, meus parentes, meus amigos, todos tiveram sigilo quebrado. A minha declaração de imposto de renda foi devassada. Eu não desviei dinheiro. Existia um problema técnico na Assembleia? Havia. Mas eu não devo isso. Por que eu quis ser candidato? Primeiro, que os 4 processos de improbidade não tem dolo, enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário cumulativamente, como manda a lei. Eu tinha um parecer que eu podia ser candidato e posso ser candidato. Agora, é lógico, tem gente que investe contra porque está preocupado. Porque eu quero dizer para você que registrando a minha candidatura, essa eleição começa no dia do registro.
Não tenho nenhuma dúvida disso. Tem 30% da sociedade mato-grossense aguardando esse registro para tomar a sua decisão. Muitos que tomaram, com certeza, vão voltar atrás. Um dos diferenciais também dessa campanha para governador é o agronegócio, não só como financiador, mas também participando, disputando os cargos. Inclusive, o seu candidato a majoritário para o Senado é do setor. O senhor propõe, como candidato a governador, uma mudança na questão econômica em Mato Grosso, investindo em indústria, em apenas 3 setores inicialmente. Por que o senhor propõe essa mudança? Primeiro, porque Mato Grosso só tem uma saída. Essa economia de Mato Grosso ela é frágil. O agronegócio que se aparenta como o carro-chefe da economia, de fato ele só vai ser importante para Mato Grosso se nós verticalizarmos. E essa verticalização é um processo de industrialização audacioso. Eu quero criar não só 3 polos industriais. Inicialmente eu aponto 3. Tem um quarto que é o de prestação de serviço aqui na Baixada Cuiabana, na região metropolitana, que eu acho muito importante. Mas quero criar, por exemplo, um polo industrial do couro para produzir bolsas, cintos e calçado. Esse setor pode gerar 10 mil empregos. Hoje nós estamos gerando emprego no Rio Grande do Sul, em São Paulo, menos aqui. Nós queremos gerar emprego aqui. Um grande polo moveleiro, que é do Móveis, que nós podemos ser o maior polo moveleiro do Brasil. E quero criar um grande polo têxtil. Esses setores vão gerar de 30 a 40 mil empregos. Só tem uma forma dessa produção se reverter em benefício para Mato Grosso. É gerar oportunidade para as pessoas, num processo de industrialização. E aí você tem que focar o incentivo na indústria. Eu fico triste de ver que a maior parte dos incentivos foi na produção primária, foi na pecuária. Até a soja levou incentivo. Olha se o sojicultor precisa de incentivo. 200 e poucos milhões de incentivo. A produção já é desonerada, já tem um grande... A Lei Candir já penaliza o Estado. E com a Lei Candir e com essa política tributária brasileira, só tem um jeito de viabilizar a economia de um Estado. É através do processo de verticalização. E eu quero verticalizar isso, eu quero industrializar e gerar, no meu governo, aqui na região metropolitana, 40 mil empregos em 4 anos. Candidato, obrigado pela sua presença ao vivo. Bom dia. Eu que agradeço. Voto 55, Riva. Rui Prado, 555.